Bem, a questão agora que eu gostaria de chamar a atenção é justamente o papel da Revolução Francesa, justamente na reorganização desse espaço nacional, né? Então você tem uma estrutura, né, que veio do antigo regime, formava, já tinha mais ou menos definido essa unidade territorial, mas aí justamente ocorre, né, que com a chegada do poder dos revolucionários, né, há uma série de reengendramentos, né, desse poder, né. A questão principal, né, era que para os revolucionários, né, teria que ficar claro que o poder do Estado não adivinha, né, do monarca. Não era do monarca que vinha, né, a autoridade, né, a legitimidade do Estado. De onde é que vinha essa legitimidade do Estado para os revolucionários? Para os revolucionários, essa legitimidade ela vinha da nação. Por isso, Estado-nação. O que seria a nação? A nação é entendida como o povo francês. Esse povo aí é uma coisa um pouco abstrata. Claro que ele se concretiza através da própria população, mas ele é mais do que isso. Então, a gente vai ter aí, no caso, esse deslocamento da questão da soberania, né? Os revolucionários vão se perguntar, né, até que ponto o sentimento de lealdade, primeiro ao soberano, não estava em conflito com o sentimento nacional. Ou seja, primeiro você deveria obedecer ao soberano para depois você obedecer à nação? Não seria o contrário? Não seria o povo, a nação, a origem do poder legítimo, do Estado? Né? E aí eles recolocam essa questão em relação ao soberano, né? O soberano não era a fonte do poder, mas a fonte do poder era o povo. E cabia ao soberano se submeter ao povo, e não o contrário. Então a ideia inicial da própria Revolução era a tentativa de que o soberano ele passasse a ser, agora, deixasse de ter o poder absoluto e passasse agora a obedecer e a ser regido pelo poder que seria um poder maior, que seria o poder da nação. Os representantes da nação seriam os parlamentares, né? No caso, a constituição de uma assembleia de parlamentares, que seriam eleitos pelo povo e que teriam o papel justamente de criar os mecanismos, né, de direcionamento, de fiscalização e direcionamento do poder do Estado. Aí o papel da Constituição, né? Então, essa ideia é uma ideia interessante porque no primeiro momento, ela podia compatibilizar a própria existência do soberano dentro de um Estado governado em nome da nação, né? Como existia em outros países, como o caso aí da Inglaterra. A Inglaterra era um país que era uma monarquia, mas uma monarquia submetida a um controle e a uma definição a política que era demandada pelo parlamento. No caso da França, isso é diferente. O rei, né, o Luís XVI, era um rei que não tinha, pelo menos não tinha interesse, vamos dizer assim, de abrir mão do seu poder, né, do seu poder absoluto, né, abriu em alguns momentos de forma muito complicada, né. Então havia essa resistência por parte do rei. Quando houve aquele evento da fuga do rei e se criou toda uma comoção de que o rei ele estava traindo os interesses da própria nação, aí uma onda de radicalismo vai se estabelecer na França, né? E isso vai dar lugar justamente à destituição do rei, né? E a criação de um regime republicano. Era a primeira vez que se criava uma república, né? Uma república na França. Até a primeira república francesa.
Só que esse processo ele teve um caráter muito mais radical. Não era só a destituição do rei, não era só a implementação da república, era também o julgamento do rei e a condenação do rei à morte. Então esse processo é um processo altamente profundo, traumático, radical, né? Mas que de certo modo vai dar um pouco da natureza do regime das mudanças que vão vir no curso disso aí. Então, a questão principal, justamente depois da morte do rei, era, de certo modo, modificar todo o sistema de estrutura política, administrativa que perdurou durante todo o antigo regime. Então, era importante justamente estabelecer um sistema de governo, um sistema de organização política que tomasse como base os preceitos, né, dos revolucionários, que se baseava no lema, naquele lema da liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Como é que o espaço poderia ser redefinido nesse contexto? Né? Então, uma das formas de redefinição desse espaço era justamente, por fim, acabar com as antigas circunscrições que tinham vigorado até então. No caso que a gente falou anteriormente, tanto das generalidades quanto das províncias. Né? Havia a ideia de que as generalidades eram, na verdade, um instrumento de dominação do antigo regime. E as províncias, elas criavam um sentimento de fragmentação da unidade nacional, já que elas tinham quase que uma vida própria, culturalmente e politicamente. Então, essas duas circunscrições elas vão ser atacadas aí pelos revolucionários. Na Constituição de 1790, né, quando os revolucionários sentam para redefinir o mapa político francês, as instituições francesas, uma das reformas que vai ser elaborada é a reforma justamente nas circunscrições. Agora vai ser introduzido uma nova forma, uma nova categoria, né, de organização política, uma nova unidade, né, que se diferenciava tanto das províncias quanto das generalidades, que são os departamentos. Né? Então, o que seriam os departamentos? São unidades político-administrativas, né, que compõem, né, quase que um sistema federativo. Né? No caso da França, nesse momento, são aprovados a criação de 83 departamentos. Cada departamento ele era dividido em 6 distritos. O que havia específico nesses departamentos era que eles eram uma unidade que era dividido mais ou menos proporcionalmente. Então, os departamentos eles tinham mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma área. Né? Havia até proposta na época de que fosse medido a constituição dos departamentos de forma geométrica, para cada um ter o mesmo tamanho do outro. Mas isso aí também era impossível, né? Era praticável de fazer. Mas o fato é que terminou sendo justamente unidades mais ou menos equivalentes em tamanho. Qual era a lógica disso? Era a ideia de que era uma forma de alcançar a igualdade entre os departamentos. Ou seja, evitar que um fosse maior do que o outro, justamente para, né, compatibilizar e manter um sistema de igualdade entre as forças. Pelo menos em tese, a ideia era essa. Né? Então, criação do departamento. Tinha também a finalidade de criar, pela primeira vez, uma ideia de uma unidade nacional, justamente na base dos departamentos. Ou seja, o Estado Nacional ele era representado por essas unidades estabelecidas em todo o território nacional. Com isso,
criar um sentimento nacional, de pertencimento. Né? Bem, essa unidade, né? essa unidade, essa busca por uma unidade cultural, uma unidade nacional, ela, de certo modo, ela encontrava problemas, justamente porque havia uma, desde o Antigo Regime, ou antes do Antigo Regime, havia a França, apesar dessa unidade, como eu falei, essa unidade territorial estabelecida pelo domínio do monarca, o interior da França, a França de uma maneira geral, era um mosaico cultural. Cada lugar tinha uma língua, cada região tinha costumes próprios, né? Tinha uma culinária diferente, comia-se diferente, falava-se diferente. Então, a dificuldade de encontrar um elemento unificador nisso. Né? E aí, justamente, vai surgir uma série de propostas no sentido de criar essa unidade. Vamos criar a partir de quê? Né? Quais seriam os elementos para ajudar a criação dessa unidade? Uma dessas mudanças vai se dar justamente nos dispositivos, nos instrumentos, né, de medição, né, o sistema de medidas de peso, de metragem, né, pesos de medida e comprimento. Um historiador chamado Jean Sandrin, né, ele vai chamar a atenção para o fato que em 1989, ou seja, na época da Revolução, a França possuía 800 medidas diferentes. Né? Então, de uma região para outra, você não conseguia fazer nenhum tipo de conversão dessas medidas, porque eram totalmente distintas. Né? Ele coloca assim, só para se ter uma ideia, você tinha a mesma unidade, ela tinha valores diferentes. Então, por exemplo, a libra, que era uma unidade de medição, né, de peso, em Paris ela pesava 489,5 gramas. Já em Lyon ela pesava 414,8. Em Marselha ela pesava 388,5. Ou seja, havia uma diferenciação de uma mesma unidade nas cidades francesas. Além disso, havia uma infinidade, né, 800 medidas, né, algumas que a gente nunca nem ouviu falar, né, cesteiro, alqueire, geira, toesa, pipa, quartola, tonel, né? Então era uma variedade para medir líquido, para medir grãos, para medir área, né? Então tudo. Bem, para solucionar, né, essa fragmentação em que cada lugar, né, cada região, né, pays, né, da França tinha, né, em que essas convenções ela estava muito ligada ao mundo camponês e artesão, né, fazia parte das transações desse mundo, muito localizada. Né? Ou seja, para criar uma dinâmica maior, mais ampla, nacional, que pudesse facilitar as trocas, né, e o entendimento dos valores a nível nacional, os revolucionários introduzem aí, justamente na época da Constituição, um projeto de unificação desse sistema de pesos e medidas. E esse projeto ele é proposto justamente pela Academia de Ciência de Paris, e é levado e aprovado pela Constituinte. Nesse projeto, né, eles adotam justamente um novo sistema métrico, né, e uma série de novas nomenclaturas. Né, o metro, o litro, né, coisas que a gente tem, né, hoje, que a gente incorporou, que vem desse período aí. Então, o que é interessante é que eles estabelecem um modelo que não era mais levado em consideração vamos dizer assim, as especificidades de cada lugar, de cada população, mas era um modelo abstrato. O que seria um metro? O metro seria
por exemplo, é uma medida, né, tirada a partir da 10ª milionésima do quarto do meridiano terrestre. Ou seja, você tem um meridiano terrestre, o quarto desse meridiano, você vai ter a 10ª milionésima parte desse quarto, que vai ser o metro. Né? Então isso aí é a convenção dos convencionalistas chamada de metro, sistema métrico. E aí as outras convenções vão justamente derivar um pouco disso. Né? No caso do litro, equivaleria à quantidade de líquido que caberia num cilindro de 1 metro. Né? E o quilograma seria o resultado da unidade de massa com base no volume de água em 1 litro. Mais ou menos assim, grosso modo. Né? Mas isso era bem estabelecido através de uma série de definições científicas abstratas, justamente para estabelecer essa convenção, que a princípio não era de natureza nacional, mas ela foi estendida para outros países que passaram a aderir também a essas convenções. Né? Vários países vão passar a aderir a essas convenções. Outra coisa importante, que é fruto da Constituição, é o fim das barreiras alfandegárias internas e dos impostos de circulação. Então, essas medidas de natureza econômica, elas favoreciam justamente o quê? Deslocamento das pessoas e deslocamento dos produtos no interior da França. E isso também era um importante elemento para se constituir uma nova realidade, né, de integração, né, entre essas populações. Mas assim, o principal, talvez um dos principais elementos unificadores da cultura, de unificar a cultura, né, francesa, é sem dúvida justamente a preocupação com a uniformização linguística. Né? A ideia de se criar, de se instituir um idioma, uma língua nacional que fosse para todos, né? No caso o francês. E a gente sabe que aí na França existiam várias, né, outras línguas e dialetos e patuais, né, que eram falados pelas populações dos vários lugares da França. Né. O abade Gregor, né, Henri Gregor, ele vai estabelecer, né, ele vai fazer parte daquela mentalidade revolucionária de que os patuais eles tinham um papel contra-revolucionário, já que eles eram línguas que estavam imersas na superstição e na subserviência. Então, eles caberia à população que falava esses patuais, né, essas línguas mais localizadas, de que eles passassem a aprender o idioma francês. E aí uma coisa importante, justamente para que o francês pudesse ser difundido, divulgado, né, nessas regiões, né, em todas as regiões da França, o papel importante que deveria ter a instrução, a educação primária. Ou seja, a partir desse momento, o aprendizado primário, né, vai priorizar o ensino da língua inglesa, ou melhor, francesa. Né? Então, o aprendizado do francês ele deveria ser universalizado no sistema educacional da França, sobretudo no sistema público. Né? Além disso, né, a gente pode, além da questão da língua, né, como um elemento importante dessa criação dessa unidade nacional, nós temos também a própria história, né, o surgimento, a propagação de uma história nacional, de uma história da pátria, né, do país. Isso vai se dar com muita força justamente a partir de 1830, né, durante a chegada ao poder, né, da monarquia de Luís Filipe. Né? Então, o rei, né, o rei mais liberal, né, vai justamente
propagar, né, a importância, né, de uma da educação, sobretudo a nível secundário, né, dessa história nacional. Né? E isso vai ser importante justamente porque a gente vai ter, nesse período aí de 1832 a 37, uma figura que é o François Guizot, que era um historiador, é um dos grandes historiadores da história, né, científica, um dos formuladores da história científica, e também ele era o ministro da instrução pública. Então há uma preocupação justamente de levar a história nacional, a história do país, para que ela seja ensinada, né, difundida entre os estudantes, sobretudo os estudantes do secundário. Né? Além disso, além do ensino da língua nacional, da história nacional, da geografia, né, do país, né, a gente tem aqui também, talvez um dos elementos mais importantes aí da segunda metade do século XIX, que é justamente a expansão do sistema de transporte ferroviário, as ferrovias. Né? Então, a partir de 1850, 1860, 70, as ferrovias, de certo modo, vão se expandindo em todo o território francês. E aqueles espaços que até então eram espaços distantes, isolados, né, que de certo modo estavam fora do poder, ou longe do poder, da influência, sobretudo, de Paris, eles agora passam a ser, né, articulados através do sistema ferroviário. Claro que o sistema ferroviário ele vai estar ligado a uma série de outros dispositivos que estão, né, concomitantes. Os correios, né, o sistema de comunicação através do telégrafo. Ou seja, através desses instrumentos, né, seja ele instrumentos de transporte, né, de vias de transporte, de comunicação e de fortalecimento da burocracia nacional, né, há um processo maior de uniformização do território e da cultura, né, francesa. Né. Ok, vamos terminando por aqui. Na próxima aula a gente entra com um novo assunto.